E aí pessoal, tudo bem com vocês? Formatei o PC, estou com um HD muito mais espaçoso agora, mas eu não sei porque o meu programa de gravação ele não está reconhecendo a minha câmera, então vai sem a minha cara mesmo, e acho que não tem problema, porque vocês mais me escutam do que outra coisa. Hoje a gente vai falar de alteridade. Essa palavra que parece austeridade, que é pagar os boletos, mas que na verdade não é. E alteridade em inglês se diz otherness. E o ness é formador de substantivo, other é outro. Então eu vou fazer uma brincadeira com as palavras aqui e vou dizer que alteridade é como se fosse a outralidade. É como se fosse o ser o outro. E o porquê que isso é tão importante. Eu não vou ficar aqui como se eu fosse um psicólogo ou um etimologista dizendo a diferença disso de empatia. Eu não quero passar para o lado técnico da coisa, até porque eu não tenho base nenhuma, mas eu quero propor algumas reflexões para responder de uma vez só uns pedidos que vocês me fizeram para falar sobre algumas coisas específicas e de alguns comentários que vocês fizeram nos vídeos anteriores. Antes de eu sair dando a conclusão, porque chegar aqui cagando conclusão é muito fácil, né? E eu não quero que vocês pensem como eu penso, eu não quero que vocês aceitem a minha maneira de ver o mundo como única. Eu estou aqui mais para dizer de forma transparente e honesta como eu vejo o mundo, para vocês refletirem sobre a forma que vocês enxergam o mundo. Eu acho que esse é a coisa mais bacana que eu tenho para oferecer no canal, que supera qualquer tutorial de BDO que eu já tenha feito na vida. BDO, aliás, que para mim há mais de um ano é simplesmente mais do mesmo e eu não tenho aprendido nada sobre ele. Eu vou, antes de chegar nas conclusões, eu vou contar algumas histórias aqui para vocês. Historinhas. Todo mundo gosta de escutar historinha. Então, eu vou contar uma história rápida de um cara, crossfiteiro, 1,90 m, bombadão, só que ele, assim, apesar de forte, ele é meio paranoide. E paranoide, assim, a gente não vai entrar na especificação. É muito legal estudar doenças mentais, né? Mas com tanto profissional foda falando a respeito, quem sou eu para ficar dando definições? Vocês vão aí e procurem. E esse cara, ele gosta muito de escutar os discursos que lhe agradam. E ele está plenamente convencido de que existe um ataque comunista querendo tomar o Brasil e usurpar toda a nossa riqueza e tudo que nós temos e nos privar da liberdade e nos matar com vírus aí, fazendo com que a gente fique escondido dentro de casa. E esse cara, por seguir determinados geradores de conteúdo, ele realmente acha que quando ele sai na rua sem máscara, ele é patriota porque ele mostra o quanto ele não se dobra a essa retórica comunista. Então ele pega o carro dele e ele para num posto de gasolina e ele entra na loja de conveniência. Não porque ele precise comprar um sanduíche, não porque ele precise comprar um refrigerante, não porque ele precise comprar cigarro. Ele entra na loja de conveniência do posto porque ele quer entrar em algum lugar sem máscara. E tem um aviso bem grande lá na porta dizendo que pela lei tal você não pode entrar ou existe um risco de multa para o cara e para o próprio estabelecimento. E a atendente, com toda a gentileza do mundo, ela fala: senhor, será que o senhor poderia, por favor, colocar a máscara? E a resposta é: não vou colocar porra nenhuma não, porque isso daqui é uma grande mentira. Os clientes, eles ficam todos assustados e falam: não, mas na verdade você tem que colocar, que é pro bem de todo mundo. E como o cara, ele se recusa a colocar a máscara, dizendo que ele não é obrigado porque ele tem liberdade e ele não pode ser obrigado a colocar a máscara, chamam o segurança. E o segurança é menor do que o cara. Ele é menor do que o cara de 1,90 m, e não só ele é menor, como ele não é paranoide. O paranoide, ele acha que ele está lutando pelo país, ele acha que ele está lutando pela pátria, ele acha que ele está lutando pelo presidente dele, mostrando que no Brasil nem todo mundo é covarde, que nem todo mundo é idiota, que nem todo mundo se dobra essa mentira. E o segurança não, o segurança ele tem o trampo dele lá, mas como ele ganha muito pouco e ele tem problemas de saúde, ele já está até lesionado de um confronto anterior que ele teve no mesmo posto, numa situação muito similar, e ele tem medo de entrar no embate, aí ele chama a polícia. E aí quando o policial chega,
os 4, os 5, eles têm que ouvir a atendente, o segurança, o policial, os clientes, eles têm que dizer que essa lei é uma farsa, é uma mentira, só prova o quanto o país é burro, de cair nessa retórica comunista que quer tomar o país. O paranoide, ele realmente acha que ele defende o país, ele é patriota quando ele causa esse tumulto, porque ele acha que ele está lutando pela causa certa. E aí quando todo mundo fala, cara, existe uma pandemia matando mais de 280 mil pessoas, sabe o que ele fala? Ele fala, pergunta pro presidente. E aí ele evoca, ele sumona a autoridade máxima do executivo do país. E aí a atendente, os clientes, o segurança, o policial, eles têm que engolir seco de que o comportamento desse cara, ele é validado e ele é até incentivado, ele é provocado pelo presidente. Onde é que você precisa ter alteridade? Você precisa ter alteridade no momento em que você diz Bolsonaro é bom, ele luta pelo país, ele protege o Brasil do comunismo, ele luta contra o PT e ele mente, e ele dá umas cagadas, e ele é meio burro para entender o que está acontecendo na pandemia, mas ele é um homem de coração bom. E eu até hoje não peguei Covid só porque ele falou que não era para usar máscara e não era para sair e era para sair na rua. Eu até hoje não peguei Covid porque eu escutei o Bolsonaro e o Átila. E na política do país eu escuto o Bolsonaro, mas na hora de me cuidar na pandemia eu sigo o Átila. Então até hoje eu não peguei. Então o Bolsonaro, ele não está matando gente. Ele não está aumentando os números de morte. As pessoas morrem porque elas são burras. Então, quando você diz que as pessoas morrem porque elas são burras, você está se tomando como padrão. E se tomar como padrão de sociedade é uma inocência muito grande. Por quê? Porque você precisa ter a noção, o conhecimento dessa palavra de hoje, que é a alteridade, que é o otherness. Isso vai além da empatia. É você saber que nem todo mundo é você, nem todo mundo tem a base que você tem, nem todo mundo tem o discernimento de mundo que você tem. E que determinadas pessoas expostas constantemente a conteúdo que provoca ódio, numa dessas você pega doentes mentais que são que estão em proporção muito grande na nossa população, muito mais do que a gente imagina, e essa pessoa ela é grande minoria, mas é uma grande minoria que causa um estrago enorme. A gente tem um único paranoide de 1,90 m, só que esse cara ele vai ser usado de reverência pelos próprios canais que vão se retroalimentar e vão dizer que teve um segurança e um policial e vários clientes e atendentes que estavam lutando contra a liberdade de um cidadão e que o imobilizaram e o prenderam, mas é claro, com muito esforço, porque ele lutou pela liberdade que ele tinha. Então toda essa retórica ela vai se retroalimentando, e esse novo caso, colocado na televisão, exposto por esses canais que geram ódio, eles vão fazer com que outros paranoides acabem tomando a iniciativa de acabar reproduzindo mais ainda isso. E as pessoas valentes que lutam contra esse atentado comunista contra a nossa liberdade, elas ocupam grande parte dos leitos dos hospitais que estão lotados hoje, se não elas mesmas, mas as pessoas que elas infectaram. Então o paranoide ele pode ter pego o Covid de forma muito leve, mas por estar sem máscara ele pode ter contaminado atendente, segurança e policial e clientes. Vamos para um outro caso. E é engraçado porque eu estou partindo de casos reais, tá? Claro, eu estou mudando detalhes para não expor demais, mas eu estou dando casos reais. Um caso que é muito próximo de mim. Você tem um gerente que trabalha com uma equipe muito grande que precisa trabalhar em campo, e ela tem a equipe de campo e ela tem a equipe de escritório, e o Covid chegou no escritório. E aí, o que ela fica? Ela fica desesperada porque ela propôs home office, ela começou a trabalhar home office, só que o cara que fica cortando árvore em praça pública, ele não pode ficar de home office. O cara da equipe que trabalha com a pintura de calçadas e que não é do exército, mas é de uma empresa pública, uma empresa que presta serviço à administração pública, ele não pode pintar a calçada da casa dele, então ele tem que estar lá. Então ela tem que lidar com várias culpas. Ela lida com a culpa do cara que está na rua e ela não está, com a culpa do cara que está doente e não pode ter, que está exposto todos os dias à doença e que não pode se proteger disso.
E aí, quando ela quer medidas mais fortes, quando ela quer deixar os funcionários do escritório de home office, porque uma das pessoas que está ali está com Covid, e as outras também pode estar, e quanto menos elas se locomoverem até o escritório, melhor, o que acontece? O diretor da empresa é negacionista. Então, ela responde ao diretor, e o diretor, ele diz da maneira mais cínica, não, isso daí não pega desse jeito assim, não. E quando você diz que, não, mas existem provas, existe evidência, e o cara fala, não, mas isso não está provado, a gente nem sabe o que esse Covid aí causa, e não pega desse jeito, não, olha o quanto de gente tem na rua sem máscara, olha o quanto de gente tem fazendo festa aí, não transmite assim, não, eu quero todo mundo trabalhando, porque, afinal de contas, o que nós somos? Nós somos comprometidos com o trabalho ou a gente é um bando de vagabundo que quer ficar em casa? Então, ninguém é tonto, ninguém é otário, a gente sabe quais são os interesses das pessoas, e esse diretor, claramente, ele não é uma pessoa que não tem inteligência suficiente para entender o que está acontecendo no país, mas ele claramente é alguém que coloca as metas da empresa acima da vida dos funcionários. Por quê? Porque os funcionários dessa equipe dele, eles cortam árvores, eles pintam calçadas, e mão de obra qualificada para esse tipo de trabalho tem um monte, tem em grande abundância. Então, se um funcionário desse morre, é culpa da pandemia, é uma fatalidade da pandemia. Mas se 3 vagas abrem nessa equipe, você estala os dedos e de repente aparece um monte de gente desesperada querendo ocupar essas posições. A gerente sabe disso, mas quando o diretor ele diz, vamos ver aí o que o presidente fala. Quem que manda mais, um presidente ou um governador? E quando você se vê diante de um mau caratismo desse, você chega à conclusão de que os terraplanistas não precisam provar que a Terra é plana, eles só precisam colocar a dúvida. Então, os negacionistas, eles não precisam provar que o Covid não existe. Eles precisam simplesmente colocar a dúvida. Para quê? Para que outras pessoas se apoiem no fato de que essa dúvida existe. E para que organizem a retórica de acordo com seus interesses. Eu achei que meu computador tinha morrido e aí eu lembrei que eu acabei de formatar e eu tenho que configurar aquelas coisas lá de descanso de tela. Vou ver se as coisas voltam ao normal aqui. Vou contar mais um caso para vocês. A diferença dos discursos entre front office e back office. Agora eu já estou num outro aluno, num outro caso completamente distinto, mas também real. O que é front office? É o cara que aparece. Quando você chega no restaurante, o front office é o garçom, é o atendente, é a caixa. O front office é aquele cara daquela empresa farmacêutica que vem na tua farmácia e te oferece o produto. E ele mostra o produto e o quanto os clientes adorariam ter aquele produto na tua farmácia. Eles vendem a empresa, os valores da empresa, o comportamento da empresa, os ideais da empresa e tudo é muito bonito. Quem que é o back-office? O back-office é os caras que trabalham mesmo dentro da empresa, que fazem o trabalho braçal. Então, numa empresa de seguro, quem que é o back-office? É o underwriter lá que nunca vai negociar seguro com você, ele nunca te vende seguro. Ele está pensando na sinistralidade, ele está pensando no risco, ele está trabalhando na gestão do risco. Você não conhece esse cara quando você procura um corretor da Porto Seguro, por exemplo. Então, e olha que interessante, você tem empresas aí famosíssimas multinacionais que tem o front office trabalhando de maneira exemplar na pandemia. Por quê? Porque eles deixam todo mundo trabalhando no home office, eles dão o máximo de apoio, eles diminuem a carga horária, eles dão ajudas para as famílias que têm os filhos estudando em casa e fazem com que os funcionários tenham uma parte do dia para estudarem junto com seus filhos. Porque isso tem um reflexo sensacional na imagem da empresa. Por quê? Porque o funcionário ele trabalha feliz, ele defende a empresa dele cada vez mais e ele mostra o quanto essa empresa ela é foda no cuidado, inclusive com os terceirizados. Porque olha que legal, essa empresa ela tinha um grande escritório na Berrini, 5 andares num prédio na Berrini, ali, zona nobre de comercial de São Paulo. E aí o que eles fizeram? Eles tinham a equipe de limpeza. A equipe de limpeza contratava um monte de senhoras lá para ficarem limpando o chão, limpando as janelas.
E essa empresa ela é tão foda, mas ela é tão foda que ela deixou todos os terceirizados ainda contratados e fez com que eles ficassem em casa recebendo o salário deles. Eles estão pagando normalmente para a empresa terceirizada que cuida da limpeza, sob condição de que as pessoas da limpeza não sejam, pelo menos que trabalhavam lá, as pessoas da limpeza que trabalhavam lá no escritório não sejam demitidas e que recebam seu salário integral durante todo o tempo. Então, assim, você tem equipes de limpeza recebendo salário integral há 1 ano, durante todo esse tempo que a empresa esteve de home office, e eles vão continuar até que eles retornem ao trabalho. E isso é uma iniciativa linda de empresa, de iniciativa privada. E aí você olha e fala, cara, que seres humanos fodas que eles são. Porque eles sabem que eles empregam seres humanos, eles sabem que eles empregam pessoas que têm famílias, eles sabem que eles empregam pessoas que têm vó, família, sei lá, que eu errei aqui. Eu peguei o sangue errado. Também não é esse. Você não gostaria de trabalhar para uma empresa assim? Pois é. Só que existe uma diferença entre os terceiros e os funcionários contratados para o escritório da Vila Olímpia e os caras que estão na fábrica. E a fábrica ela fica num outro estado, que eu não preciso falar, numa cidade de interior, e é onde toda a mágica acontece, é onde os produtos deles são fabricados por uma terceira, que não carrega o nome dessa empresa, e que tem e que emprega uma boa parte da população daquela cidade pequena. E olha só que interessante, seria sensacional se nessa fábrica eles tivessem exatamente a mesma gestão que eles têm no front office, não seria? Que tivesse deixado todo mundo em casa e que tivesse bancado o salário de todo mundo para que eles pudessem se proteger, e em paralelo com esse isolamento, que eles tomassem medidas de conscientização e cuidados que as pessoas deveriam tomar e de apoio, da mesma maneira que eles têm com a equipe aqui da Berrini. Mas olha que engraçado, justamente na fábrica dos terceirizados, a gestão é bolsonarista. E assim, esse vírus ele não existe não. Isso daí é uma estratégia comunista para fazer com que, para destruir a nossa economia, para as pessoas ficarem com medo e não saírem de suas casas, quando na verdade a economia é mais importante do que a vida das pessoas e a gente tem que trabalhar. A mesma empresa que vende uma imagem linda de alguém que toma todas as medidas protetivas, não só dos seus funcionários, como dos terceiros que trabalham ali no front office, que é o que o mercado vê, que é o que o mercado enxerga, que é onde os negócios acontecem, que é onde as vendas acontecem. A mesma empresa tem gestão de uma fábrica onde a gestão é bolsonarista e é negacionista e diz que todo mundo tem que trabalhar, porque afinal de contas isso daí é uma grande farsa. E é engraçado, porque sabe o que dá vontade de você fazer? Dá vontade de você chamar o jornal e falar, escuta, tem uns retardados, tem uns arrombados, tem uns filha da puta aqui, que são gestores dessa fábrica e que estão dizendo para os funcionários que esse Covid não existe e que eles têm que vir trabalhar normalmente, usando máscara contra uma doença que não existe. Usando álcool em gel contra uma coisa que não existe, mas que eles têm que trabalhar porque a economia é mais importante e porque esse negócio de ficar em casa é uma estratégia comunista para nos destruir. Só que se eles tentam chamar o jornal para ir lá e denunciar isso, sabe o que o jornal vai dizer? Eles vão dizer, cara, mas aí você é só mais um, né? Tipo, eu vou fazer toda uma reportagem aí, mas ninguém vai querer ver, porque está acontecendo isso em todo lugar. Está acontecendo isso em todo lugar, e todas as fábricas que falam que vocês têm que vir trabalhar assim, eles têm reverberação, eles têm apoio, eles têm reforço, validação na autoridade máxima da administração do país, na autoridade máxima do executivo. Então, antes de você falar que você não está morrendo, logo quem está morrendo é burro, você precisa conhecer o significado da palavra alteridade. Senão você cai no risco de dar o deslize que o Monark deu. O Monark é um gênio. Antes de vocês falarem que ele é burro, ele é um gênio.
Ele é um gênio porque ele consegue falar de maneira acessível, ele consegue fazer perguntas acessíveis e ele consegue entrevistar os convidados dele de maneira que intelectuais não conseguem. Se você pegar os entrevistadores mais intelectuais, eles não conseguem extrair de seus entrevistados o que o Monark e o Igor lá conseguem. O que faz eu achar que é um dos melhores, isso é opinião pessoal, você não tem que vir aqui questionar, que você pode dar a sua, mas você não pode querer invalidar a minha. Mas eu acho que o podcast do Flow é um dos melhores programas de entrevista que nós temos na atualidade, justamente por essa capacidade que eles têm de deixar o entrevistado à vontade, de fazer o entrevistado se sentir de certa forma superior e falar de maneira sincera, porque eles têm perguntas muito boas. E o Monark, eu concordo com muita coisa que ele diz, muita coisa que ele não sabe explicar muito bem, mas que o conceito está ali, e ele é muito inteligente, só que de vez em quando ele dá umas derrapadas. E ele dá umas derrapadas e ele fala assim, porra, cara, esse negócio de gordofobia não existe, eu cresci, todo mundo me chama de gordo, e eu não sou depressivo, eu não me matei. E quando você diz que você é gordo, mas que você não se sente discriminado, que você é negro, mas você não é vítima de racismo, você está achando que você serve de parâmetro para tudo. E que a população ela é representável por você, pela sua experiência de vida. E aí te falta entender o que é autoridade, porque o Douglas, eu mandei o nome dele aqui, o Douglas, por problemas hormonais, com 14 anos ele tinha 100 quilos. Com 14 anos ele tinha 100 quilos e assim, uma coisa é você ser o gordo que corre atrás de todo mundo, uma coisa é você ser o gordo que bate em todo mundo, agora outra coisa é você ser aquele gordo que mal anda e que vive bufando por falta de ar. E o Douglas, ele se apaixonou por algumas meninas. E ele quis fazer parte de determinados grupos de amigos. Mas ele teve, de maneira reincidente, né, repetidas vezes, as portas fechadas para si. E o Monark, ele sofre quando chamam ele de gordo, da mesma maneira quando alguém me chama de japonês pinto pequeno ou cabeçudo. Isso não me afeta. Mas o fato de não me afetar não significa que não existam outras pessoas que não conseguem desenvolver essa força de se defender desse tipo de comportamento. Então, você pode até achar legal fazer piada com aquele seu amigo que é gordo, mas que é seu amigo e que não tem ideias suicidas porque você zoa ele, porque quando você zoa ele, ele se sente abraçado, reconfortado, porque ele sabe que ele está entre amigos. Outra coisa é uma pessoa continuadamente excluída da sociedade, sem poder comprar roupa numa loja porque não tem o tamanho dela, sem poder ir para determinados lugares. E é engraçado, porque às vezes você se mostra uma pessoa legal, você desenvolve o lado humano de forma legal, você conhece alguém legal, e mesmo que você não tenha tantas ideias românticas, nem amizade com essa pessoa você pode ter, porque queima o filme dela andar do seu lado. Então, esse conhecimento, a alteridade é mais do que empatia, é você saber que nem todo gordo é como você, nem todo japonês é como você, e nem toda pessoa, nem todo bolsonarista é igual a você, nem todo petista é igual a você, e que aquilo que não te afeta não necessariamente vai deixar de afetar o outro. A mentira que não é fatal contra você não necessariamente deixará de matar o outro. Engraçado, o que é um surto paranoico? Um surto psicótico? Determinadas pessoas, quando elas levam muita porrada na vida delas, então imagina uma pessoa que perde a família no acidente de carro, aí ela não consegue trabalhar direito porque ela está em choque e ela é mandada embora, aí ela não consegue ser um marido ou uma esposa legal e acaba sendo traído. Então assim, você perde sua família, perde seu emprego, é traído, e você passa por uma sequência de coisas que te faz perder completamente o controle emocional, ao ponto de você começar a ter alucinações, ao ponto de você ter surtos psicóticos que começam a te fazendo alucinar, até que você vai numa igreja desesperado pedir ajuda, os caras pegam na sua mão, te levam para o médico, você toma remédio, e você começa a rezar, você se sente acolhido, você se sente abraçado, você ora, você acredita e de repente você se vê melhor. E aí o cara que teve um surto psicótico, ele acha que através da fé ele descobriu a cura da esquizofrenia, porque ele era esquizofrênico e se curou.
E ele diz, eu tinha alucinações e eu fui curado pela fé. E aí ele acha que o esquizofrênico que não tem fé, ele é doente porque ele não tem fé, porque ele não faz o que ele fez. Por quê? Porque ele descobriu a cura da esquizofrenia. E o cara que não se cura é burro, ou não tem vontade, ou não se esforça, ou não tem fé suficiente. Então, o fato de você ter determinados sintomas causados por uma situação extrema não significa que todo mundo que manifesta os sintomas que você tem exatamente o mesmo problema que você. E você precisa conhecer outras naturezas para saber que nem sempre a saída que você teve é possível para essa pessoa. Alteridade é mais do que conseguir se colocar no lugar do outro, porque aí você se coloca no lugar do outro com empatia e fala, nossa, que bosta, né? Que pena, eu imagino o quanto seja difícil para você e o quanto você se sente. Agora, entender a autoridade, essa alteridade, esse otherness, ele serve para a gente não cair nessa conversa mentirosa, falaciosa, de que a solução para o mundo é fácil, que as pessoas só não encontram porque não querem, e elas só se metem em encrenca, e elas só sofrem porque elas são burras. E se essas 270 mil pessoas, elas forem de fato burras, elas mereciam ter morrido, todas elas, só por serem burras? Ou a gente poderia permitir que elas vivessem dando um pouco mais de informação, para que elas não achassem que é uma questão política, que é uma questão de opinião e que você tem que respeitar os dois lados, aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam que o vírus está aí, que ele pode te fazer mal. Pensemos a respeito disso. A gente precisa falar sobre o ponto das commodities, eu acho que eu vou falar sobre isso no meu próximo vídeo. Para isso, um grande abraço para vocês, bom domingo.